Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, obrigada. No vídeo aqui de hoje, a gente vai bater um papo bem rapidinho sobre o efeito manada. O efeito manada é aquilo que a gente normalmente faz porque tá todo mundo fazendo. Porque tem uma galera seguindo um padrão, fazendo coisas que todo mundo faz e as pessoas consideram normais, a gente acaba fazendo e acaba seguindo esse fluxo. Isso acontece também porque o ser humano ele tem muito aquele senso de pertencimento, ele precisa se sentir parte, ele precisa se sentir assim participante e parte de um grupo. E quando a gente não faz o que a maioria faz, é como se a gente meio que desse passos para trás, sabe? E é sobre isso que eu quero falar no vídeo, porque quando a gente segue esse caminho, é a partir de um caminho assim que o ser humano se corrompe, homens e mulheres de Deus se corrompem. E o que a Bíblia fala sobre isso? Qual que é a lição que a gente vai tirar, ou pelo menos tirar para a gente mudar o caminho, se a gente está nesse caminho, ou para que a gente não entre nele quando a maioria das pessoas falarem para a gente, faz isso, sendo que muitas vezes Deus não aprova. Se você não me conhece, eu sou a Jaque e eu tô aqui todo dia nesse horário aqui, nesse canal, para a gente bater um papo rápido sobre a leitura diária da Bíblia. E a ideia aqui é ler só um capítulo da Bíblia por dia, onde no final do vídeo eu faço alguns comentários ou tiro algumas lições ali de alguma coisa que me chamou muita atenção, o que eu aprendi, né? E eu falo isso todo dia porque sempre tem gente chegando no canal, você que já é do canal já sabe como que é a dinâmica, mas às vezes tem gente chegando aqui que não sabe, né? E eu costumo dizer assim, que esse canal aqui é um canal que, assim, ele não entrega o que as pessoas querem assistir, né? Muitas vezes a galera quer ver briga, quer ver a discórdia, o circo pegar fogo, né? Um falar mal do outro. E aqui o canal, ele não entrega nada disso, mas ele entrega o que você precisa, que é a Bíblia, tá? Então, se de repente isso pode te ajudar, isso pode de repente provocar em você algumas reflexões, né? Às vezes você está se perguntando coisas sobre o que acontece no mundo, por que as coisas são como são, por que a igreja está como está. É por isso que eu convido você a ler a sua Bíblia todo dia. E se você precisar de ajuda, considere aqui se inscrever no canal, ativa o sininho para você não perder os avisos, porque sempre que o vídeo sair, o YouTube vai soltar ali um alerta, um aviso, uma notificação para você. Então, o meu intuito aqui não é fazer estudos profundos, teológicos. Vocês podem procurar outros meios, vocês podem procurar faculdades, seminários. Eu tenho alguns pontos sobre seminário, tá? Pontos de atenção. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas eu falaria para você que, assim, você que é cristão, ou tá chegando no evangelho agora, né? Tá tendo o primeiro contato, assim, com a palavra de Deus. Eu recomendo você a começar pelo café com leite, sabe? Que é ler a Bíblia. Ler a Bíblia. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. É isso que vai abrir a sua mente, os seus olhos, para que você consiga discernir as situações, as pessoas, para que ninguém leve você ao engano, tá? E a Bíblia, ela tá aqui para isso. A gente pode abrir e ler se a gente quiser. E o meu intuito aqui é te ajudar nesse sentido, a te empurrar todo dia a sair um pouquinho da sua zona de conforto e ler a sua Bíblia para que a sua vida seja cada vez melhor, tá bom? Mas antes da leitura, vamos falar com Deus, pedindo que Deus fale com a gente, abra a nossa mente sobre esse tema que a gente vai falar, nos ensine, né, e nos mostre direções para que a gente possa ser conduzido no caminho que seja agradável a Ele, um caminho que leva para o céu, amém? Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia. Te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de nós. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas. Que o Senhor nos ajude a vivermos assim uma vida cada vez mais próxima do Evangelho. Que o Senhor nos dê graça para entender a sua palavra e aplicar aquilo que a gente aprende. Eu peço que o Senhor, Pai, através da sua bondade, que o Senhor fale com a gente na palavra, nos dê corações mais transformados, corações obedientes, corações tementes, corações gentis, corações que perdoam e amam através da tua palavra. Nos confronte a nossa vida, o nosso pecado, nos tire da zona de conforto e nos mostre qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade enquanto o Senhor nos mantém aqui nesse mundo, ó Deus, para convivermos com outras pessoas e para que o seu nome seja engrandecido em todo o tempo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
Bom, a gente está fazendo aqui a leitura do livro dos Salmos. Você que é novo, que não sabe, aqui no canal a gente tem playlists salvas de outros livros da Bíblia que a gente já fez aqui. Dá uma vasculhada lá. Tem por tema também, se você gosta, tá? Pode dar uma vasculhada. E nesse momento estamos lendo o livro dos Salmos. E aqui a gente vai ler o Salmo 53. Traz a sua Bíblia para cá, vamos ler juntos. Se você não tiver a Bíblia, pode me ouvir, mas quando chegar em casa, leia a Bíblia, tá? Essa é a ideia do canal. E a palavra de Deus, ela diz bem assim pra gente. O insensato diz no seu coração, Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Deus olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus. Serão tomados de grande pavor porque Deus dispersa os ossos dos que acampam contra ti. Tu os envergonhas, pois Deus os rejeitou. Ah, se de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Este salmo, gente, com apenas 6 versículos, ele pode ensinar muita coisa aqui pra gente. Como eu disse, né, aqui não é um canal de estudos teológicos profundos, enfim. Mas a primeira leitura que a gente faz aqui, pelo menos se você está lendo esse capítulo aqui pela primeira vez, eu já li, estou lendo novamente, e uma coisa que me chama a atenção aqui é o versículo 2, quando a Bíblia diz que Deus olha lá do céu aqui para a terra, né, para os filhos dos homens, para ver se existe alguém que tem entendimento, se é alguém que pelo menos busque a Deus. E quando eu disse sobre o efeito manada, gente, é porque assim, quando Deus ele precisa, tipo, lá do céu olhar para a gente para ver se tem alguém, é porque a maioria está fazendo uma outra coisa. É porque quem tem o entendimento, né, ou quem busca a Deus, quem busca o Senhor, são as exceções, porque a maioria não está fazendo isso, a maioria está seguindo um outro padrão. Isso me traz à memória muito do que acontece hoje, porque quando uma pessoa ela se posiciona para falar uma opinião diferente, um ponto de vista diferente, ou até mesmo falar da Bíblia, a galera vem em cima, assim, para destruir, né? Para falar que a pessoa é isso, ela é aquilo, que ela, enfim, tem os pensamentos dela e tudo mais, só porque ela não está se enquadrando numa opinião que a maioria pensa que é a correta. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quando eu vejo um texto assim, em que Deus olha lá do céu e olha assim para nós, né, os filhos dos homens, para ver se tem alguém que busca a Deus, alguém que tem entendimento, a leitura que eu faço aqui é como se a maioria que estivesse aqui na Terra não fizesse nada que esteja sendo aprovado por Deus. Esse é o problema do efeito manada, porque quando a gente faz uma coisa que a maioria está fazendo, porque está na moda, porque é um sistema, e é um sistema corrompido, só que as pessoas elas dependem do sistema, elas são escravas do sistema, elas se beneficiam do sistema, então elas se entregam ao sistema, sabe? E aí elas começam a seguir assim aquilo como se fosse um padrão de vida e na cabeça delas é algo que é aceitável por Deus. Na maioria das vezes, quando a maioria das pessoas fazem algo assim, não é, porque Deus ele não age na maioria, gente. Deus, ele sempre age assim pelas exceções. Pode perceber. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que Deus, ele começa a apontar caminhos que a maioria das pessoas não querem. Por quê? Porque elas já se entregaram aos seus prazeres, elas já se entregaram ao seu estilo de vida próprio. Então, Deus começa a apontar um caminho que vai requerer da gente renúncia, vai requerer da gente que a gente tenha, por exemplo, disciplina, vai requerer da gente uma postura que muitos de nós não estão dispostos a abrir mão, sabe? Então, assim, é muito interessante quando a gente olha esse texto, porque esse texto, basicamente, ele está falando sobre uma corrupção geral do gênero humano. E a corrupção, ela acontece por quê? Porque as pessoas começam a seguir um efeito manada e fazer o que está todo mundo fazendo. E, gente, novamente eu vou dizer, porque tá todo mundo fazendo, não quer dizer que Deus está aprovando. Toma muito cuidado com isso. Quando alguém chegar para você e falar assim, vamos fazer aquilo porque tá todo mundo fazendo. Pelo menos
para pensar, questiona, começa a se questionar, sabe? Mas por que tá todo mundo fazendo? E o problema, gente, da nossa geração é que a gente esqueceu de pensar. A gente simplesmente entra no automático e pega e faz. Então, as pessoas que param para pensar, que questionam, elas muitas vezes são vistas como pessoas chatas, como pessoas assim, cri-cri, né? Só que, gente, a gente precisa parar para pensar, para refletir sobre as tomadas de decisões que a gente tem quando a gente segue o caminho da maioria. Olha o que também o texto ele fala assim, no 3. Todos se desviaram e juntos se corromperam, todos. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E aí o 4, por acaso nenhum dos malfeitores compreende? Tipo assim, você não tá entendendo o que eu tô falando? Você não tá entendendo o que esse texto tá dizendo? Você não tá entendendo? Eles devoram o meu povo como quem come pão. E não invocam a Deus. Isso aqui para mim, eu não sei você que tá lendo, mas a sensação que eu tenho quando eu leio esse texto aqui, tá me falando de lideranças, tá me falando de líderes espirituais, líderes religiosos, ou pessoas que têm influência sobre o povo de Deus. Às vezes pode não ser necessariamente um líder religioso, mas pessoas assim que têm um acesso ao povo de Deus, porque a Bíblia está dizendo assim, eles devoram o meu povo. Gente, isso eu acho bem curioso também, porque isso cabe um tema específico até para quem é líder. A gente que quando Deus ele chama uma pessoa para uma posição de líder, quanto mais é dado, mais é cobrado, certo? Então, você que é líder, seja líder do que for, toma muito cuidado com a forma como você lida com o povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo de Deus, né, gente? É o povo pelo qual o Senhor, ele, assim, resgatou, né? Enfim, fez ali o seu povo, tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a Bíblia ela fala assim que eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam a Deus, são pessoas assim que não têm temor nenhum. Tipo, ou se tiveram temor a Deus alguma vez, elas perderam o temor, elas não buscam a Deus. A questão aqui é a gente perceber assim, quem são aqueles que devoram o povo de Deus? Vamos começar a partir desse princípio, sabe? Pessoas que devoram o povo de Deus igual pessoas que não buscam a Deus, igual pessoas que não invocam a Deus. Então, para pensar aí quem são essas pessoas. Pensa aí onde você tá e eu vou pensar aqui onde eu tô. Então, quando a gente começa a meditar sobre isso, a gente começa a ver que a corrupção, ela se generalizou de um ponto que abrangeu a todos os níveis e todas as camadas. Então, não são mais aquelas pessoas simplesmente que é um ímpio, uma pessoa que já não buscava a Deus. Isso começa a entrar no meio do povo de Deus. E esse é o alerta que eu creio que Deus ele traz pra gente nessa lição, quando ele olha lá do céu procurando. Quem que tá procurando? Quem tá me procurando? Quem tá me invocando? Não há um sequer. E, gente, eu acho que é importante esse texto aqui, porque a gente precisa parar para refletir se nós queremos continuar no caminho do efeito manada ou se a gente quer ser um povo remanescente, um povo que faz a diferença. Se Deus, quando olha lá do céu para mim, para você, ele pode olhar na gente pessoas que esse é o meu filho que está fazendo a diferença. Essa é a minha filha que está fazendo a diferença. E eu nem tô falando de você ser perfeito aqui, porque como eu já disse em outros vídeos, nós não somos. Né? E eu penso assim, que quando a gente tem já esse começo de consciência, sabe? Que a gente tá num caminho que não é assim, que Deus não tá aprovando, dentro da gente a gente começa a sentir um pouco isso, sabe? E a gente começa a sair um pouco do sistema, sair da bolha, sabe? Estoura a bolha, sai desse mundo e começa a ir pelo caminho pelo qual Deus tá procurando aquelas pessoas ali e ele não tá achando. Quando a gente começa a ter esse começo, esse princípio de consciência, isso já é o suficiente para a gente começar a refletir sobre qual é a vontade de Deus para nós como indivíduos e como sociedade. Então, você que está me assistindo aí, observe o seu comportamento da sua casa, quem são as pessoas que você segue, se você está fazendo algo, né, ou seguindo um padrão porque todo mundo te ensinou que tinha que ser assim, começa a questionar. Começa a questionar. E não é pecado questionar. Não é, gente. É importante a gente estar aqui na Bíblia. É por isso que você está assistindo esse vídeo e está aqui nesse canal.
sabe? Se ninguém te ensinou isso, você pode ter 500 anos de igreja, se ninguém te ensinou nada assim, vem então para a Bíblia, porque como eu disse, a Bíblia é o livro que o Senhor vai ensinar o caminho para nós, sabe? E Ele vai mostrar pra gente o que deve ser feito. Então, se a gente está indo por um caminho de corrupção, um caminho que a maioria está seguindo, toma muito cuidado, porque lá do céu Ele está olhando para nós, procurando quem ali, se existe alguém ali que ao menos faça algo diferente, e que Deus possa encontrar em nós essas pessoas que está tentando pelo menos fazer a diferença, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, reflete bastante sobre isso, compartilha com alguém. Se você chegou até aqui, curte o vídeo se você achou que ele foi uma bênção, mas reflete e vive essa palavra, tá? Vive essa palavra. E se alguém chegar em você e falar assim, falar que você é rebelde, que você é isso e aquilo porque tá questionando, toma bastante cuidado, tá? Toma bastante cuidado, porque o sistema corrupto, ele não aceita pessoas que questionam. Porque as pessoas que questionam são as pessoas que vão encontrar muitas respostas que o sistema não quer que você tenha acesso, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.